Olá, pessoal. Uma das perguntas que me fizeram naquela caixinha do dia 23 foi uma das melhores perguntas, uma das perguntas mais legais, é que a pessoa que perguntou que tinha uma dúvida em relação como que funciona, como que a gente mede os parâmetros de ventilador e a ventilação, como que a gente faz no paciente com Covid. Então, para isso, eu preciso explicar algumas coisas básicas para que vocês consigam entender o porquê que o paciente vai para o respirador, porquê que o paciente precisa de um respirador. E, e para isso a gente precisa entender a nossa mecânica da ventilação. Como que a coisa funciona, né? A nossa musculatura do tórax, ela faz com que as costelas abram e com isso o pulmão abra e entre o ar pela boca ou pelo nariz. Então funciona mais ou menos igual um fole daqueles que a gente assistia no desenho. Quando você abre o fole, o ar entra pela boca do fole. E acontece a mesma coisa com o nosso pulmão. O tórax abre e com isso o ar entra pela boca. Depois, para o ar sair, o tórax relaxa, a musculatura, as costelas voltam para o lugar e aperta o pulmão e o ar sai pela boca, igual quando você estivesse apertando um fole para o ar sair pela entrada. Então essa é a nossa mecânica respiratória normal. É assim que a nossa respiração funciona no dia a dia. A gente puxa o ar entra pela boca e pelo nariz, e depois sai pela boca e pelo nariz. Quando o paciente ele tem um Covid muito grave que vai fazer com que tenha um acometimento pulmonar muito importante, a gente enche os alvéolos de líquido, né? Os alvéolos é onde fica o ar e onde a gente faz a troca, né? O oxigênio entra nos capilares pulmonares e o gás carbônico sai para os alvéolos. Então essa é a troca que a gente faz. Quando a gente tem uma inflamação no pulmão, esses alvéolos eles se enchem de líquido. Então com isso prejudica a troca começa já a não funcionar mais. E a gente começa a ver isso quando a gente começa a medir a saturação. Então, a gente coloca um aparelhinho no dedo ou na orelha que serve para medir a quantidade de oxigênio que tem nas hemácias. O normal é a gente ter 99 a 100% de saturação de hemácia com oxigênio. Com o Covid grave, a gente começa a não ter mais troca e com isso a gente começa a acumular gás carbônico no sangue, né? E ao mesmo tempo a gente começa a ter menos oxigênio na hemácia e começa a cair a saturação. Então chega um momento onde a gente não consegue manter o paciente ventilando bem só com ou um catéter que joga oxigênio, ou uma máscara que joga oxigênio, ou mesmo uma coisa chamada BiPAP. O BiPAP é uma máscara que fica no rosto e ela fica bem vedada. Quando o paciente puxa o ar, ela joga ar para ajudar na respiração. Então, quando a gente chega numa conclusão em que nenhuma dessas modalidades o paciente está conseguindo manter uma saturação, aí a gente decide por fazer uma intubação, para que um aparelho ajude respirando pelo paciente. Então, a intubação nada mais é do que isso, é colocar um tubo que passa pela garganta e o aparelho que vai respirar com o paciente. Então já fica uma coisa assim, o que mata é a intubação, o que mata é o paciente intubado. Não, não, o que mata é o Covid grave. A intubação é um jeito de prolongar a vida desse paciente para que caia a inflamação pulmonar e o pulmão volte a fazer troca. Então é isso que para isso que serve a intubação, entendeu? Então quando a gente tem aí uma estatística de 80% dos intubados morrem, isso não quer dizer que o que matou foi a intubação, isso quer dizer que quem matou foi o Covid grave. O Covid grave mata mesmo. Essa estatística de 80% dos pacientes que morrem é uma estatística ruim e não é em todos os lugares do país. Essa estatística leva em conta cidades com menos preparo para cuidar com o paciente grave, UTIs mais mal preparadas, profissionais que tenham menos costume a lidar com o paciente grave. Quando a gente chega num hospital que seja um pouco melhor, as mortalidades estão entre 20% e 30%, que é a mortalidade dos melhores lugares do mundo em relação a paciente com Covid grave.
Então, num lugar ruim vai morrer 80%. Num hospital melhor, onde tem equipe treinada, tem aparelho, tem tudo, a mortalidade está entre 20% e 30%, ou seja, quase menos da metade. E quando a gente usa o respirador, quando a gente precisa do respirador, a gente muda uma coisa da mecânica respiratória, porque a função do respirador é jogar pressão na via aérea. O respirador joga pressão para dentro do pulmão, fazendo com que o pulmão insufle. Então é ao contrário do que a gente está acostumado. A gente abre o tórax para entrar o ar, o respirador não faz isso. O respirador joga o ar para abrir o tórax. Então a gente inverte a mecânica respiratória. E a gente consegue selecionar vários tipos de modalidades de ventilação no respirador, a gente consegue dizer quantas vezes a gente quer que jogue ar, daí com isso a gente determina a frequência respiratória, a gente consegue fazer tudo isso. Mas quando a gente vai falar de ventilação em COVID, a gente vai falar de duas variáveis que são as variáveis mais importantes. A variável mais importante de todas é a quantidade de oxigênio que está entrando naquele ar. A gente está acostumado a viver numa atmosfera com 21% de oxigênio. Então, cada vez que você puxa o ar, desse ar que entrou, 21% costuma ser oxigênio. No respirador, a gente pode escolher quanto a gente quer de oxigênio. A gente pode escolher de até entrar 100% de oxigênio. Então, isso, quanto mais fração de oxigênio no ar que está entrando do paciente pelo respirador, mais grave é o acometimento pulmonar. Então, mais a gente precisa de oxigênio. E o outro fator no respirador que a gente é um fator importante para ventilar os pacientes do COVID é uma coisa chamada PIP. O PIP é, explicando isso de uma forma simples, quando a gente está respirando, os nossos pulmões eles funcionam como duas bexigas, mas quando a gente solta o ar, a bexiga não esvazia completamente, ela ainda fica aberta, o pulmão não colaba completamente quando a gente solta todo o ar. A gente ainda mantém ar dentro do pulmão. Então a gente joga todo o ar para fora, mas olha, eu ainda estou falando, ainda está saindo ar, porque ainda tem ar dentro do pulmão, o pulmão nunca colaba, a não sei que você tenha um pneumotórax. O pulmão sempre fica com ar residual. E a PIP é um pouco desse ar residual que o respirador mantém para manter o pulmão aberto. Então a gente titula a pressão. Então a nossa PIP ideal, a gente está respirando entre 8 e 10. Então a gente pode subir para 12, a gente pode subir para 14, a gente pode subir para 20. Então essa é a pressão que o respirador segura para manter o pulmão aberto, para tentar fazer com que aquele líquido que está dentro do alvéolo, por causa da inflamação, ele volte para dentro do vaso. Porque aquele líquido é líquido que, por causa do processo inflamatório, saiu dos capilares e foi para dentro do alvéolo. Quando a gente força o pulmão a se manter aberto, a gente está forçando com que esse líquido que está dentro do alvéolo volte para dentro do vaso. Então essa aqui é a PIP. Então a gente usa esses dois parâmetros para dizer a gravidade do acometimento pulmonar naquele momento. Então, quanto maior é a fração de oxigênio que a gente está precisando dar para o paciente, pior é, mais ele está precisando de oxigênio. Então 100% é o pior, quer dizer que ele está precisando muito de um ar rico em oxigênio. E a segunda coisa é a PIP. Quanto mais longe a gente estiver da PIP fisiológica, que é de 8 a 10, é pior para o paciente, porque a gente está precisando usar mais pressão para manter aquele pulmão ventilando, aquele pulmão aberto. Então o paciente está precisando de 16, 18 de PIP, ele também está com o pulmão bastante acometido. E chega um momento em que não tem jeito, o paciente está com uma pressão de oxigênio, uma quantidade de oxigênio entrando alta, o paciente está com uma PIP alta. Então a gente pode usar de alguns subterfúgios. Um dos subterfúgios para tentar ajudar na ventilação é a tal da posição em prona, né? Prona nada mais é do que deixar o paciente de barriga para baixo. Isso faz com que as partes de trás do pulmão, que quando o paciente está deitado, está encostado na cama, ela ventila menos,
porque aquela parte que está encostada da cama tem todo o peso do paciente em cima daquilo e aquela parte de trás do pulmão ela vai ventilar menos porque tá contra a cama e tem todo o peso do paciente. Então a gente vira o paciente de barriga para baixo, fazendo com que aquelas partes de trás insuflem melhor. Então esse é uma coisa que dá para usar para o paciente, colocar ele nesse tipo de posição. Quando nem isso dá conta, alguns hospitais têm a ECMO. A ECMO funciona como um pulmão artificial. É uma membrana que ela vai fazer com que o sangue saia do corpo, passe por essa membrana, jogue fora o gás carbônico, entra o oxigênio e o sangue volta para o paciente. Então, alguns hospitais têm essa máquina e a gente consegue usar quase que substituindo o pulmão do paciente. É, mas tem uma situação que a gente não consegue. Se não tiver, não tem essa máquina, não tem o que fazer. O paciente começa a acumular gás carbônico, começa a cair saturação, o coração começa a parar de bater, começa a não manter mais a pressão e o paciente morre por causa de uma insuficiência respiratória. Então eu espero ter deixado a explicação bem clara. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para vocês me perguntarem. Obrigado por terem assistido mais um vídeo.